Oi, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa última conversa. E para finalizar o dia de hoje, a gente vai ter uma conversa sobre o mercado de trabalho com ênfase na pesquisa. E aí eu queria apresentar 3 professores pesquisadores lá do Instituto de Biociências que a gente chamou para essa conversa com vocês, que é a professora Lígia da Veiga Pereira, que é professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, o professor Márcio Martins, que é professor do Departamento de Biologia, e o professor Paulo Sano, que é professor do Departamento de Biologia. Oi, professores, bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? E aí, como é que começamos isso? Uma apresentação breve de cada um? Acho legal uma apresentação. A gente tem algumas perguntas sobre o trabalho de pesquisadores que foram sendo feitas durante o dia, mas se vocês puderem se apresentar, e aí vão surgindo perguntas e eu mando aqui para vocês. Então, por favor, Lígia. Então, tá bom. Eu trabalho no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, e o nosso grupo tem algumas linhas de pesquisa. Uma delas é o trabalho com células-tronco pluripotentes, que são aquelas células-tronco que têm a capacidade de gerar qualquer tipo celular do organismo adulto. Então, a gente começou trabalhando com células-tronco derivadas de embriões de camundongo, e depois a gente passou para as células-tronco humanas, derivadas de embriões humanos, e agora IPS, e a gente está interessado em duas coisas: usar essas células como um modelo para a gente entender o desenvolvimento embrionário humano, para a gente entender doenças. Então, se você pode fazer essas células a partir de indivíduos com doenças genéticas, e aí elas podem modelar essas doenças no laboratório. E a gente está interessado também em usar essas células para produzir células humanas para triagem de fármacos, de novos fármacos. Então, por exemplo, agora na época da Covid, a gente consegue transformar essas células em células do músculo cardíaco ou em células do pulmão, e aí o pessoal do ICB, que tem uma plataforma lá de triagem de fármacos, usa essas células humanas para infectar com vírus e testar diferentes drogas, se elas enfim, impedem essa infecção. E, ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo um projeto novo, que foi lançado ano passado, que chama a DNA do Brasil, em que a gente está fazendo um banco de dados de genomas e fenótipos de brasileiros para fomentar a pesquisa sobre a genética da nossa população. Tem mais coisa acontecendo, mas chega, vai, ao longo. Está sem som. Bom, eu vou falar então, Paula. O que eu faço é bem diferente do que a Lígia faz. Eu sou do Departamento de Ecologia e trabalho com ecologia e conservação de anfíbios e répteis. E eu trabalho muito no campo, eu coleto dados no campo, trabalho também em laboratório, coletando dados no laboratório, tentando entender, grosso modo, o que faz com que as espécies se tornem ameaçadas e, ao mesmo tempo, propondo ações de conservação para que essas espécies as espécies ameaçadas deixem de ser ameaçadas, tá? E, em grande parte, como eu falei, o trabalho é no campo, onde a gente estuda a biologia dos animais, o comportamento e o que eles estão fazendo na natureza. Em laboratório, a gente tenta acrescentar mais informações, extraindo informações dos animais que estão em coleções científicas e coisas do tipo. E juntando todo esse conhecimento e começando a sobrepor esse conhecimento com informações espaciais de ameaças, as próprias vulnerabilidades das espécies, a gente consegue ter
detectar padrões de ameaça e contribuir para que esses animais sejam conservados. Tá? Eu trabalho principalmente com anfíbios e serpentes, mas também com lagartos. Tá? Paulo, por favor. Oi, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bom, uma alegria estar com vocês e na companhia da Lígia, do Márcio, uma companhia muito gostosa. Eu sou do Departamento de Botânica, também lá do Instituto de Biociências, como a Lígia e o Márcio, a gente trabalha em departamentos diferentes. Então, trabalhando na botânica, eu trabalho com plantas, e trabalhando com plantas, eu fui levado a trabalhar com pessoas que usam plantas, né? Então, me pediram para falar um pouquinho dessa abordagem do uso do extrativismo e das pessoas que trabalham com plantas no seu dia a dia, que usam essas plantas para a sua sobrevivência. E isso traz uma questão que para nós biólogos é bastante importante, que é, por um lado, a conservação das espécies que são usadas, né, porque elas sofrem extrativismo direto da natureza, e, por outro lado, a manutenção desse modo de vida, dessa cultura e de todas as questões associadas ao uso da nossa biodiversidade por comunidades locais, né? Então, elas não são aproveitadoras da nossa biodiversidade, elas têm toda a sua história de vida, sua cultura, seu modo de subsistência associado à biodiversidade, principalmente no caso, né, no caso das pessoas com as quais eu trabalho, com as plantas. Então, eu tenho trabalhado bastante com comunidades coletoras de plantas em Minas Gerais e lá na região do Jalapão, né, as comunidades, principalmente os quilombos, que usam o capim dourado. Então, tenho trabalhado bastante nessa interface aí, biodiversidade, ser humano, né? Esse diálogo, às vezes conflituoso, às vezes gostoso, de como as coisas elas caminham e de como a gente tem que trabalhar para a conservação, nós, biólogos, eles, né, comunidades locais, porque afinal de contas é interesse também dessas pessoas que as plantas continuem no campo, continuem produzindo, e de que maneira a gente soma os nossos esforços em ações de conservação, em ações de educação para a biodiversidade. Então, essa é mais ou menos a linha com a qual eu tenho trabalhado e pesquisado. Tá bom, pessoal? E agora a gente fica aberto para as perguntas de vocês. Bom, a gente já tem umas perguntas aqui no chat. A primeira é da professora Lígia. Como que é trabalhar com células-tronco diante de toda a polêmica envolvida com a mesma? Olha, Lucas, isso aí, essa polêmica toda, foi muito característica lá dos anos 2000 e até 2008, 2009, que realmente, né, as células-tronco embrionárias humanas, elas são derivadas de um embrião humano. Mas é importante, quando a gente fala de embrião humano, a gente tende a imaginar um feto, né, coração batendo, aquele bracinho, e não é esse embrião, é um embrião de 5 dias, aquele embrião que sobra dos ciclos de fertilização in vitro. Então, é um embrião que nunca se implantou no útero. Tá? E quando a gente aceitou a fertilização in vitro, a gente aceitou que esses embriões fossem produzidos, excedentes, e ficassem lá esquecidos nesses tanques de nitrogênio líquido. Mas isso, de fato, gerou muita polêmica no mundo todo, não foi E aqui no Brasil, em 2008, foi aprovada uma lei de biossegurança que permite, em determinadas circunstâncias, que a gente use esses embriões excedentes, que estejam congelados há mais de 3 anos, para pesquisa com células-tronco. Tá? A professora Maiana Zatz, até do departamento do Instituto, né, ela foi uma superativista nessa causa e acabou que o STF permitiu que aqui no Brasil a gente faça essas pesquisas. E aí, no mesmo ano, o nosso grupo conseguiu fazer a primeira linhagem de células-tronco embrionárias humanas. O que foi interessante é que, alguns anos depois, um grupo no Japão desenvolveu uma técnica que consegue reprogramar uma célula adulta
para que ela regrida até um estado não diferenciado, equivalente ao das células embrionárias humanas, tá? E a essas células foi dado o nome de IPS, células pluripotentes induzidas, e aí isso assim, diminuiu muito a polêmica em torno, porque agora eu não preciso mais do embrião, apesar de eu poder usar o embrião, e você ter aí muita gente que ainda trabalha com as células embrionárias, você pode gerar células pluripotentes a partir de qualquer pessoa. Você tira um pouquinho de sangue, eu faço a sua célula pluripotente geneticamente idêntica a você. Mas foi durante alguns anos, a gente participou de muitos debates, explicando as vantagens, as desvantagens, o porquê e tal, mas enfim, graças a Deus essa fase passou. Obrigada, professora. A próxima pergunta, acho que o professor Márcio vai saber responder. O que fazer para evitar a extinção em massa dos anfíbios? Boa pergunta. Então, a gente, na verdade, aqui no Brasil, a gente deu sorte, porque houve, não sei se você já ouviu, sobre uma doença, um fungo que ataca os anfíbios no mundo inteiro, e que devastou populações, acabou com populações, levou várias espécies à extinção nas regiões tropicais do mundo. E o Brasil deu sorte no sentido que a gente tinha uma linhagem desse fungo já aqui no Brasil, quando esse fungo atacou, final dos anos 80, começo dos anos 90, e o fungo está em todo lugar hoje. E aqui no Brasil, como já tinha uma linhagem desse fungo, os anfíbios parecem já ser resistentes ao fungo. O que fez com que esse declínio que aconteceu no mundo inteiro não acontecesse aqui. O que não quer dizer que os nossos anfíbios estejam muito bem obrigados. Tem um monte de problemas afetando os anfíbios. Por exemplo, a Mata Atlântica tem uma quantidade enorme de espécies de anfíbios, alguma coisa perto de 650 espécies. É muita coisa, né, para um grupo de vertebrados. E a Mata Atlântica, como a gente sabe, sobrou muito pouco, né? Um pouco mais de 15%, e mesmo assim toda fragmentada na maior parte das vezes. Então, muitas espécies talvez tenham até sido extintas já, a gente nem chegou a conhecer no começo da colonização da Mata Atlântica, né? E hoje a gente tem uma situação melhor, tem menos desmatamento na Mata Atlântica, mas a gente tem um desmatamento enorme no Cerrado e na Amazônia, né, o que pode levar as espécies à extinção, e o que pode proteger, o que pode fazer com que essas espécies não sejam extintas, é criar unidades de conservação, atacar as ameaças, por exemplo, hidroelétricas, mineração e coisas assim, que estejam ameaçando especificamente algumas espécies. E essas coisas mais gerais, como criar mais áreas protegidas para que as populações dessas espécies se mantenham e que os nossos bisnetos, tataranetos ainda possam ouvir o canto dos sapinhos no brejo. Obrigada, professor. Eu vou fazer uma pergunta específica para o Paulo, que fizeram, e aí depois acho que eu venho as perguntas em ordem de que elas foram sendo feitas, tá? Então, a pergunta para o professor Paulo é: a graduação de biologia abarca a questão socioambiental de uma forma semelhante à sua atuação? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas, enfim, essa não existe, a gente não tem disciplinas específicas que tratem da questão socioambiental como disciplina, vamos chamar assim, formal ou regular, né? Essa é uma habilidade que a gente tem que ir desenvolvendo ao longo das diferentes disciplinas do curso. Então, e acho muito saudável que seja assim, para ser bem honesto, né? Porque a gente tem essa tendência de disciplinarizar tudo. Então, imagina que, sei lá, quando eu entrei na biologia, todo mundo queria ser Jacques Cousteau. Então, todo mundo achava que tinha que ter
disciplinas ligadas à oceanografia. Depois veio a clonagem da Dolly, e todo mundo achava que tinha que ter uma carga muito grande de disciplinas do que se chamava na época engenharia genética, era um nome bem pomposo. Então, a gente tende a seguir, a disciplinarizar tudo, e, na verdade, acho que o mais importante, e isso já responde algumas das perguntas que eu vi por aí, é a gente diversificar o nosso currículo de maneira a usar o que a universidade tem de melhor, que é a questão da universalidade e universidade. Então, na biologia a gente vai ter uma base conceitual e procedimental muito, muito forte nas questões biológicas, né? A gente vai ser muito sensibilizado para isso, é muito importante que a gente tenha isso. As disciplinas da licenciatura, elas não preparam só as pessoas para darem aula, mas também para ter uma forma de como lidar com pessoas, de como abordar pessoas. Essas disciplinas trazem métodos e instrumentos, por exemplo, de questionar, de se aproximar das pessoas. Isso é muito importante, por exemplo, porque eu faço hoje com essas comunidades quilombolas. E fora isso, a gente tem o resto da universidade toda, né? Isso que acho que o pessoal que estava antes da gente estava comentando. Vocês podem fazer disciplinas na sociologia, na antropologia, na área de humanas, na área de sociais. E isso pode, de alguma forma, complementar o seu currículo e personalizar, customizar o seu currículo, né? Então, você vai ter um currículo que é bastante personalizado, bastante específico e, em certa medida, bastante atraente para essa fatia de mercado que busca pessoas com essa interdisciplinaridade. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos por aí. Eu vou continuar, tem algumas perguntas na área do meio ambiente. Então, na área do meio ambiente, qual curso se destaca mais no mercado de trabalho? E uma outra pessoa que perguntou se é mais prático arranjar trabalho, arranjar emprego na área, se morar em um lugar com maior vegetação, por exemplo, no norte, nordeste, do que no sudeste. Vamos lá. Eu não sei se você quer falar alguma coisa também, Paulo. Posso começar Sim, claro. Respondendo? Sim. A gente tende a achar que existem várias formações para a área ambiental, mas se você pensar do lado da ecologia, do lado do ambiental, biológico, a melhor formação possível seria uma formação de biólogo. O biólogo, ele tem, como o Paulo estava falando, ele tem uma visão ampla, que boa parte das outras carreiras que acabam lidando com o meio ambiente, às vezes não tem essa noção de biologia em profundidade. E como o Paulo falou, a pessoa pode, ao longo da graduação, ir trilhando, fazendo disciplinas e trilhando rotas, se dirigindo para a área ambiental. A gente tem, por exemplo, no Departamento de Ecologia, a gente tem uma quantidade grande de pessoas que saem da ecologia e vão trabalhar com consultoria ambiental, além de serem professores de ensino médio, de serem professores de universidade, vão trabalhar com áreas ambientais bem aplicadas, ONGs ambientais, como falei, consultoria, e o que a gente tem ouvido dessas pessoas é que elas saem da biologia do IB bastante bem formadas, principalmente uma coisa que é muito comum a gente ouvir, que elas aprendem a resolver problemas durante a graduação. Muito mais do que ter uma formação teórica, conceitual muito grande, elas, durante a graduação, elas aprendem a resolver problemas e que isso, na hora de aplicar em consultoria, em ONGs que trabalham com conservação, é excelente, é muito útil. Eu só queria chamar a atenção isso que o Márcio falou sobre
o que a gente, esse aprendizado de solucionar problemas, né, o método, que é basicamente o método científico, isso tem um valor enorme. Eu até brinco que eu acho que não existe vida inteligente fora do método científico, para tudo, para a sua vida. Então, ainda mais hoje em dia, com o acesso ao conteúdo que a gente tem, eu acho que isso essa forma de pensamento, esse instrumental para soluções de problemas, é muito, muito valioso para qualquer área. E é isso que eu acho que é o maior ganho que o aluno vai ter, aprender essa sistemática. E acho que, só complementando, tinha aquela outra pergunta que falava sobre morar próximo de um lugar, de um ambiente. Na verdade, assim, isso não é uma condição, né? Você vê, olha, nós todos aqui trabalhamos eu trabalho lá no Tocantins, trabalho em Minas Gerais, o Márcio faz o campo dele também no Tocantins, no interior de São Paulo, já trabalhou na Mata Atlântica. Então, na verdade, o importante acho que é você ter uma boa formação e, a partir disso, você vai buscando os seus caminhos, entendeu? Aí a gente vai se apaixonar por um bioma, vai começar a trabalhar em um lugar, vai querer... um pouco isso que a Lígia falou, a gente começa a desenvolver mais do que assim, a partir de um método, um estilo de vida, uma maneira de ver o mundo, né? A gente, a biologia, ela dá para a gente uns olhos novos, na verdade. A gente não se desliga, não sai, não dá para a gente sair, fechar o guichê e ir para casa e esquecer, né? Você passa na frente de uma árvore, eu, por exemplo, como botânico, eu passo na frente de uma árvore, eu passo no jardim, eu vejo que plantação, eu começo a fazer um monte de correlação. Então, isso dá para a gente fazer como biólogo aqui numa cidade grande, no meio do mato, num pasto, enfim. A gente vai aplicar os nossos conhecimentos, mas para aplicar conhecimento a gente tem que ter uma base muito boa, né, de conhecimento e de método. Então, acho que o importante é você trabalhar muito na construção dessa base, né? Isso é o mais importante. Tem uma outra pergunta aqui da Thalissa, que diz: vocês acreditam que a profissão biólogo será bem mais valorizada e mais visível pós-pandemia? Acho que profissão pesquisador, de uma forma geral, né? Não só o biólogo, porque, na verdade, as pessoas que estão trabalhando nessa pandemia são todas das áreas, vamos chamar, biológicas, a macro área biológicas, mas a gente tem todos os profissionais de saúde, todo o pessoal que está trabalhando com pesquisa básica e aplicada, né? E que, na verdade, assim, eu espero, né? Acho que mais do que uma certeza, é uma grande expectativa que num país como o nosso, onde a pesquisa tem sido cada vez mais desacreditada, tem recebido cada vez menos aporte financeiro, que as pessoas comecem a perceber a importância que é pesquisar e que, assim, o resultado da pesquisa, né? Então, acho que, na verdade, não só os biólogos, acho que, na verdade, os pesquisadores, de uma forma geral, eu espero que saiam dessa pandemia com uma maior valorização. Posso acrescentar o que o Paulo falou? Eu acho que essa foi uma oportunidade, é péssimo o que aconteceu, mas foi uma oportunidade para mostrar a importância da ciência, a importância do cientista, a importância das pessoas saberem fazer ciência e analisar dados científicos para resolver problemas práticos, que foram os que surgiram aí durante a pandemia. Então, eu acho que a ciência sai fortalecida, a biologia sai fortalecida. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Gostaria que discorressem um pouco mais sobre o equilíbrio dinâmico entre a busca pela interdisciplinariedade e a necessidade de especialização. Eu acho que o Paulo é indicado para responder essa pergunta. Então, Paulo, acho que é o meu xarai, né? Acho que, na verdade, assim, uma no cravo, outra na ferradura, como diz o ditado antigo, né? Eu acho que a gente, por um lado, quando a gente trabalha nessa
perspectiva da interdisciplinaridade, é importante a gente lembrar que a interdisciplinaridade ela emerge do que eu vou chamar de disciplinaridade. Não existe uma interdisciplinaridade por si que paira acima a gente tem que ter um conhecimento de base muito, muito profundo, né, das nossas ciências de base, né? Então, para eu trabalhar com essas comunidades, numa perspectiva interdisciplinar, eu tenho que conhecer muito botânica, eu tenho que conhecer bastante ecologia, eu tenho que conhecer, e aí tenho que conhecer os meus limites também como pesquisador, eu não vou saber responder todas as questões, então vou ter que me associar a antropólogos, a sociólogos, a pessoas de outras áreas que têm um outro olhar e uma outra formação. Então, na verdade, por um lado, a gente vai ter esse olhar, assim, mais macro, mas, assim, ainda com as nossas raízes lá no chão, né? A gente tem que saber de onde a gente vem, né? Qual que é a nossa raiz, para conhecer as nossas potencialidades e as nossas limitações, e saber com quem a gente tem que se associar para poder fazer trabalhos de cunho interdisciplinar. Então, eu, assim, acho que não dá para a gente ter a ilusão de que um trabalho interdisciplinar ele vai ser resolvido por um pesquisador só ou por um especialista de uma área só, né? É impossível. Talvez eu acrescentaria que, na verdade, não tem um conflito entre essas duas coisas, né? Você tem que ser um ótimo especialista naquilo que você se propôs a estudar para poder participar de atividades que são interdisciplinares. Então, as coisas se complementam. Vou pegar a próxima pergunta aqui. Como anda a empregabilidade da área de botânica? Ah, que interessante. Olha só, então, Isabelle, a gente tem, aí também é uma questão que depende do que você chamar de área de botânica ou a empregabilidade, né? Assim, de uma forma geral, as pessoas acham que a botânica está associada principalmente à pesquisa ou só à pesquisa, e de fato muita gente na pesquisa está trabalhando com botânica. Mas só queria lembrar que a gente vive no país de maior diversidade de plantas do planeta, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, a mega diversidade de plantas é brasileira. Então, a gente tem gente do mundo inteiro querendo trabalhar com brasileiros ou com plantas do Brasil nas mais diversas abordagens, desde a questão molecular, farmacológica, até mais ecossistêmica. Então, o profissional de botânica ele pode se inserir nessas várias vertentes, né? Desde o mundo micro, né? O mundo molecular, o mundo da fisiologia, o mundo celular, até o mundo macro das relações das plantas, da evolução entre as plantas. Então, e aí são diferentes postos. Se é um cara que trabalha na botânica e gosta, por exemplo, de química de produtos naturais, muito provavelmente ele vai ser absorvido com mais facilidade dentro da indústria química, da indústria farmacêutica, do pessoal que trabalha com produtos naturais ou produtos da diversidade. Se é um cara que trabalha mais com a pegada ecossistêmica, provavelmente vai trabalhar em organizações não governamentais, em ONGs, na prestação de serviços para relatórios de impacto ambiental, para reconhecimentos de áreas, enfim. Então, depende muito de que abordagem da botânica a gente está falando, mas em si, assim, os botânicos têm conseguido se colocar de uma forma bem satisfatória no mercado nessas diferentes áreas. E aí depende muito de que nível de abordagem a sua formação dentro da botânica aconteceu, né? Como nas outras áreas também, na verdade, né? Mas a pergunta foi especificamente na botânica, então acho que é por aí. Obrigada, professor. A próxima pergunta do Lucas é: o que um país com pesquisas em célula-tronco irá diferenciar em um país que não tem? Que legal. Você está sem microfone, Lígia. Eu acho que a primeira coisa que mostra é que o país que tem é um país que está meio que na crista da onda, no sentido do desenvolvimento científico. Você tem aí as células-tronco, elas têm mais ou menos dois papéis. Um nessa coisa mais aplicada, terapêutica, né? Que a gente quer usar células-tronco para regenerar órgãos e tecidos, para
tratar doenças. E, ao mesmo tempo, em paralelo, você tem as células-tronco como uma ferramenta de pesquisa básica, como uma ferramenta para a gente modelar doenças ou modelar o desenvolvimento embrionário humano e conhecer mais sobre a biologia do ser humano. E essa é uma ferramenta muito poderosa, tá? Mesmo antes das células-tronco estarem tratando alguma doença, e elas até agora não cumpriram toda a sua promessa ou todo o seu potencial terapêutico, elas são uma ferramenta muito robusta de pesquisa. Então, um país que não trabalha com isso, ele vai ter uma desvantagem, ele vai ter lá uma arma a menos no seu arsenal de modelos científicos, né? E o que eu acho que foi bastante importante para o Brasil, na época em que foi aprovada as pesquisas com as células-tronco embrionárias, era mostrar que o país é um país laico, em que a gente respeita crenças e religiões, mas a lei, quer dizer, a gente não está transformando crenças religiosas em leis, né? E que a gente está, então, em sintonia com os países desenvolvidos, as grandes potências em ciência. Então, eu acho que a gente tem... E aí você tem também a possibilidade de desenvolver produtos terapêuticos no país, né? Isso abre essa possibilidade da gente promover inovação e algum desenvolvimento industrial baseado na história da medicina regenerativa e a terapia com células-tronco no país. Tem uma pergunta específica para o professor Márcio. Márcio, como é o mercado de trabalho na área de ecologia? Legal essa pergunta. Olha, o mercado de trabalho é bem amplo, porque o ecólogo ele pode trabalhar a gente já falou alguma coisa aqui disso, mas o ecólogo pode trabalhar em várias áreas diferentes, além do ensino, né? Como o Paulo falou, na área e eu também falei, na área de consultoria, na área de planejamento de conservação, que é o principal que as ONGs de conservação fazem, né? O Paulo lembrou de uma das coisas, por exemplo, identificar áreas prioritárias para conservação, para poder criar áreas protegidas naquelas regiões. Ele trabalha também em várias posições, pode trabalhar em órgãos públicos. Por exemplo, a gente tem vários ex-alunos da biologia que se formaram, foram mais para a área de ecologia, que trabalham no ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? É quem toma conta das nossas áreas protegidas, prepara as listas de espécies ameaçadas. No IBAMA, que faz a fiscalização dos problemas ambientais. Então, tem uma série de possibilidades, e como a gente falou, essa formação de cientista e essa formação ampla que a gente tem na biologia da USP faz com que essas pessoas tenham certa facilidade para essas áreas nas quais elas trabalham. Uma pergunta muito interessante aqui. Vocês atuam em divulgação científica? Poderiam falar um pouco sobre isso? Paulo, por favor. Lígia, talvez, acho que cada um de nós pode falar rapidamente, não? Eu trabalho, enfim, trabalho informalmente, esporadicamente, seja dando palestras, seminários em eventos não científicos, dando entrevistas em meios de comunicação, escrevendo artigos para jornal, mas não numa forma sistemática, mas isso me dá muito prazer. E eu acho que é uma forma de inclusão, né? Eu acho que
as novas tecnologias, os novos conhecimentos que a gente gera na área de genética humana, eles têm um impacto na sociedade como um todo. E essa sociedade tem que estar muito bem informada para decidir o que ela quer fazer com essas novas tecnologias. Por exemplo, a gente vai sequenciar o genoma de todo mundo. Quem vai poder ter acesso ao seu genoma? O seu segurador, o seu empregador? Né? Que decisões vão poder ser feitas baseadas no seu genoma? Isso é uma coisa que a população como um todo tem que participar dessas decisões. Né? Então, para isso, os cientistas têm que traduzir essa ciência de uma forma não enviesada, totalmente não enviesada. Eu posso saber muito bem o que eu acredito, o que eu gostaria que fosse feito, mas eu acho que o papel do cientista é dar os fatos, conseguir traduzir a ciência, e a sociedade como um todo vai, então, estabelecer, junto com juristas, com sociólogos, psicólogos, como aquela sociedade vai lidar com esses novos conhecimentos, essas novas tecnologias. Então, eu acho que o papel de divulgação, ele primeiro tem uma coisa, assim, o papel a atividade de pesquisa é uma atividade dura, né? Porque a gente passa um tempão trabalhando, investindo, e faz o experimento, e as gratificações são muito a longo prazo. A divulgação científica, eu sinto que é uma satisfação a curtíssimo prazo, né? Quando você vê que uma pessoa entendeu e você conseguiu passar o seu entusiasmo por uma área, aquela pessoa, sabe, foi contagiada por aquele entusiasmo, entendeu? Eu acho que isso é um retorno muito imediato e que dá muito prazer. Então, é uma atividade que, para mim, complementa muito a parte da pesquisa, que é esse investimento mais a longo prazo. Inclusive, professora, teve um comentário aqui da Lara que diz: professora Lídia, minha vontade de fazer biologia veio depois de ler um texto seu sobre células. Ah, que legal, que bacana. Isso aí vale 1 milhão, vale você inspirar os alunos. Quer dizer, um dia um professor me inspirou, né? Um professor saiu da sala de aula lá no último ano do ensino médio e falou: fiquem de olho na engenharia genética, isso vai dar o que falar. E eu estava já tinha me inscrito para o vestibular em engenharia de computação. E fiquei com isso aí e acabei aqui. Então, enfim, isso é super gratificante. Não, vou passar a palavra para os professores Paulo e Márcio, depois ela fez uma pergunta, a gente volta nessa pergunta. Tá. Então, acho que sim, um pouquinho, a gente, de certa forma, trabalho sim com divulgação, isso acaba sendo até um pouco de decorrência, né, do meu trabalho, porque quando você trabalha com comunidades humanas, é muito, assim, óbvio e faz parte, inclusive, até da questão ética envolvida nisso, que os resultados dessa pesquisa ela seja compartilhada com o maior número possível de beneficiários não biólogos, né? Então, acho que isso é uma decorrência bem específica. Então, eu tenho trabalhado bastante com divulgação científica, e acho que um pouco é isso que a Lígia apontou na primeira fala dela, pessoal, que se a gente conseguisse com que a nossa população tivesse um olhar de cientista, né, não precisa ser eu não quero transformar as pessoas em mini-cientistas, mas se eles tivessem esse olhar pautado pela observação, pela análise dos fatos, a gente teria pessoas mais educadas cientificamente e menos propensas a acreditar em mentiras ou em coisas que não são fatos. É o cara que vai no supermercado e olha lá, shampoo com DNA de planta, e ele tem que saber resolver se vale a pena ele pagar mais porque está escrito que tem DNA de planta, ou se não. É uma situação muito cotidiana e que faz parte dessa educação científica, né? Então, acho que, em certa medida, a gente faz essa divulgação de uma forma, às vezes, muito direta, ou, às vezes, de uma forma mais indireta ou tangencial, como isso que a Lígia aprontou, porque tem uma coisa que caracteriza, acho que todos nós, né, biólogos, pesquisadores, que a gente ama muito o que a gente faz, e é muito difícil a gente não contar para as pessoas, não dizer para as pessoas que é isso que a gente está falando para vocês, né, aquilo que a gente faz e como que a gente faz. Então, isso acaba, de alguma forma, despertando a curiosidade e
e trazendo as pessoas para mais junto da nossa pesquisa e a gente para mais próximo delas, né? Então, acho que a divulgação ela tem essa capacidade de aproximar esses dois universos, né? E, bom, como eu disse, cada um de nós vai fazer isso de uma forma mais ou menos direta, usando mais ou menos instrumentos, né? Só para concluir, eu faço muito pouca, eu gostaria de fazer muito mais do que eu faço de divulgação científica. O pouquinho que eu tive de experiência nessa área com criança foi até junto com o Paulo, e fiquei encantado com a recepção das crianças. É uma delícia trabalhar com educação ambiental, divulgação de ciência com criança, elas são totalmente receptivas, né? Mas o que eu tenho tentado fazer, e como eles disseram, é super importante a gente passar para a sociedade o que a gente faz, como a gente está fazendo aqui agora, e o que eu tenho tentado é trabalhar com pessoas que trabalham com divulgação científica e que fazem isso naturalmente no seu dia a dia, ao invés de eu canalizar. Então, é isso que eu tenho feito. Com certeza, também já conta como uma divulgação científica, né? Tem uma pergunta sobre se os anfíbios podem ajudar na preservação das matas. Se os anfíbios, é isso? Se os anfíbios podem ajudar na preservação das matas. Tá. Os anfíbios, como todos os organismos que tem numa mata, você está pensando numa mata, eles fazem parte das redes de interações que tem ali naquele ambiente. Então, por si só, se você quer preservar a biota, a diversidade de interações, etc., é importante preservar um dos elos, um grupo de animais que faz parte de vários elos dessa cadeia, dessas redes de interações. Mas a sua pergunta me lembra uma coisa também, que às vezes, nem sempre, mas às vezes, o fato de ter uma espécie ameaçada, por exemplo, de anfíbio, que pode ser de anfíbio, pode ser de outros grupos, mas o fato de ter uma espécie ameaçada de anfíbios numa região, esse fato pode impedir que o governo, por exemplo, o governo estadual ou federal, construa, por exemplo, uma hidrelétrica, ou vá construir essa área de mineração, o que for, em outra região perto dali, mas não naquela área. Tá? Então, assim, a resposta é sim, um anfíbio pode salvar uma floresta. A próxima pergunta, eu vou juntar duas perguntas que têm a ver. Só um minutinho. Como o Brasil está internacionalmente em pesquisa e se o Brasil está atrás dos outros países em relação às pesquisas sobre genética? Eu posso falar sobre genética humana, né? Veja, assim, a gente faz o melhor que a gente pode, a gente faz o que deixam a gente fazer, né? Do ponto de vista do investimento em pesquisa, infraestrutura que a gente tem. Então, apesar da gente ter uma área de genética humana bem desenvolvida no país, o arsenal de equipamentos, a massa crítica de pesquisadores que você vê nos Estados Unidos, países da Europa, Israel, é maior, é claro, e aí a gente fica um pouco para trás, sim, tá? Não tem jeito. Mas, enfim, vocês já repararam que eu sou carioca, né? Pelo sotaque. Eu vim para São Paulo, eu brinco que eu troquei Ipanema pela FAPESP. Eu vim para São Paulo porque aqui, assim, eu querendo ficar no Brasil, em São Paulo, eu tinha as melhores condições para desenvolver a minha pesquisa. Então, nós todos e vocês, alunos, são tão inteligentes quanto os alunos nos Estados Unidos ou em outros países. O que a gente vai conseguir produzir vai depender muito das condições
que vão nos dar para a gente exercer todo o nosso potencial. Tá? Posso complementar? Talvez dependa também da área, né? Eu trabalho numa área, por exemplo, que meus projetos são baratos, porque o meu gasto é ir para o campo, ver os bichinhos claro. E ver o que está acontecendo lá. Então, em algumas áreas, áreas mais teóricas também, ecologia teórica, o Brasil é muito forte. Então, eu acho que depende disso também, né? Dependendo do tipo de... Se não depende demais de infraestrutura, apesar de que, como você falou, a FAPESP, hoje em dia, ela fornece, ela permite que a gente tenha infraestruturas parecida com o que tem fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, mas dependendo da área, pode ser que não dependa tanto assim, e são áreas muito fortes. A gente vê nas principais revistas da área de ecologia, todos os números têm 1, 2, 3 trabalhos de brasileiros aparecendo. Então, são áreas realmente muito fortes. Tem uma sequência de perguntas aqui que eu acho que talvez todo mundo vai poder falar e vai ser um assunto bem importante, que poderiam contar como e quando encontraram suas vocações científicas? Era o que vocês pretendiam quando ingressaram na graduação? E aí uma outra pergunta, quando vocês iniciaram a graduação, vocês pensaram que iriam trabalhar com o que trabalham hoje? Quais foram os maiores desafios que vocês se depararam durante suas carreiras? Paulo, começa você, porque você foi o... Tá bom. Você não falou nessa rodada. Tá bom. Então, olha só, pessoal, acho que essa coisa de como se deparar com a nossa vocação científica, acho que, para mim, traz muita importância do ambiente onde a gente está, né? Um pouco isso que a Lígia também já falou logo no começo da fala dela. Eu acho que quando a gente está, por exemplo, eu fiz minha graduação na USP, então você está num ambiente onde as pessoas respiram pesquisa, onde as pessoas te estimulam a ser criativo, a ser crítico, a pensar, a ser questionador com relação às coisas do mundo, da biologia. Então, acho que, na verdade, não existia assim, um momento em que um momento de iluminação, né, ou uma epifania, né? Na verdade, isso é uma coisa que você vai vendo os seus professores, você vai se apaixonando pelas áreas, você vai vendo que eles gostam do que fazem, você vai vendo que você está num lugar onde as pessoas... E acho que essa é a grande vantagem da gente estudar numa universidade pública de qualidade, porque você estuda no lugar onde o conhecimento é gerado, né? Então, ali as pessoas estão gerando conhecimento e elas estão já te entregando na mão. Então, acho que vivenciar isso é uma coisa que a gente vai assimilando e vai se tornando bastante natural, né? E aí eu queria desfazer um pouco uma visão que as pessoas têm, que é essa visão meio do dom, né, da questão do chamamento, né? Na verdade, o profissional, ele se constrói. Quando a gente acha que isso é um dom, assim, ou a pessoa tem ou não tem. E aí, se eu não sou bom, é porque eu não tenho dom. Se eu sou bom, é porque eu tenho dom. Não é mérito meu, não é meu esforço. E não, gente. Um pesquisador, ele é fruto do seu esforço, né? Ele é fruto de muita persistência. A gente se depara com muita dificuldade. Essa questão que eles falaram de a gente não saber se vai ter dinheiro para continuar tocando as nossas pesquisas, se a gente vai ter permissão para entrar numa determinada área, se vai ter acesso à nossa fonte de dados, né? Então, isso tudo tem a ver com persistência, com insistência, com tenacidade, que são características que a gente desenvolve, né? Não é que assim, a gente nasce com elas e pronto, quem tem... Então, ser biólogo isso, é uma profissão como as outras profissões e que você exerce, que você melhora à medida que você vai treinando, à medida que você vai vivenciando isso, né? O mais importante no primeiro momento é essa paixão, essa coisa de falar, bom, é mais ou menos é por aí que eu quero, isso vai me fazer feliz. Porque o trabalho, qualquer trabalho, né, independente do que a gente faça, ele tem que ser visto como um meio, não como um fim em si, um meio para me fazer feliz, né? Assim como minha família é um caminho de me fazer feliz, assim como os meus amigos são caminhos vitais, o trabalho é um caminho vital e que a gente tem que ir cultivando. Então, acho que as maiores, já para a última pergunta, que assim, qual que é a maior dificuldade, né, que
acho que não existe assim a maior dificuldade, existem as dificuldades, e elas cada hora mudam muito. E para quem quer trabalhar com pesquisa, acho que essa resiliência, e acho que essa é a palavra-chave para um pesquisador, ela é muito importante, porque tem hora que a grande dificuldade ela é financeira. Tem hora, a gente passou por algum tempo atrás, que não tinha tanto problema financeiro, mas a gente tinha dificuldades, por exemplo, de conseguir permissões para, sei lá, acessar áreas de preservação, ou acessar material biológico. Então, a cada momento, a gente se depara com... Às vezes, a grande dificuldade ela é burocrática, né? Às vezes, assim, existe a grande máquina da burocracia do serviço público, e às vezes a gente quer fazer alguma coisa, tudo, em princípio, tem dinheiro, dá para fazer, mas aí tem uma burocracia enorme que vai empacar por meses. Então, resiliência, tenacidade são habilidades que a gente vai desenvolvendo com o nosso fazer, né? Então, a gente vai descobrindo isso ao longo do processo. E aí você vê, bom, não, isso exige uma característica, uma habilidade que eu até posso desenvolver, mas eu não quero, né, por exemplo. Então, eu vou para outro lado. Ou não, isso eu estou a fim de desenvolver. Então, mais ou menos por aí. A gente vai se tornando, né? A gente não é uma varinha de condão que a gente vira, né? A gente vai se tornando. E está em construção até hoje, na verdade. Então, acho que, pelo menos, é a minha perspectiva. Eu achei lindo essa definição, a gente vai se tornando. Eu concordo, assim, a minha trajetória eu fui acertando por aproximações. Então, no segundo grau, que hoje em dia é o ensino médio, né, eu era boa em física e matemática, então eu ia fazer engenharia, na época era engenharia de computação, a coisa mais moderna do mundo. No segundo ano da engenharia, eu fui estagiar numa empresa de programação, passei 1 ano programando e tal, e foi sensacional para eu saber que não era aquilo que eu ia querer fazer na minha vida. E aí eu resolvi ir atrás daquela semente lá que o professor de química no 3º ano falou, engenharia genética, e aí eu fui ver o que era, o que não era, descobri que era uma coisa que eu podia fazer na pós-graduação, não precisava jogar fora os meus 2 anos de engenharia, né, que já estava no começo do 3º ano. E aí fui fazer uma iniciação científica num laboratório que estudava biologia do desenvolvimento em Drosófila. E aí adorei aquilo. Era no subsolo da UFRJ, lá no fundão, lugar mais inóspito, e eu adorei aquele negócio. Então, a gente vai acertando, e aí, a partir dali, assisti uma palestra de um cara falando sobre terapia gênica, imagina, em 1988, terapia gênica, e fiquei maravilhada, e aí acabei indo para a área de genética humana. Então, a gente vai acertando por aproximações, e tudo bem, todas essas experiências, a gente vai acumulando coisas, e você não precisa de jeito nenhum acertar. Eu não me arrependo e não fico, se eu queria desde o começo. Não, tudo que eu fiz foi muito bacana e sabe, não precisa acertar, entre aspas, desde o começo. E eu ia falar alguma coisa que agora me escapa. Não, aqui o mais importante é você se expor rapidamente aquilo que você acha que te interessa. Tá? Então, por exemplo, essa experiência que eu fui lá fazer o estágio na empresa de computação foi sensacional. Para eu dizer, fui bem, mas não é isso. E aí procurar outra coisa. Então, essa coisa da iniciação científica é muito importante, sabe? Vocês tentarem, assim que possível, se expor ao ambiente de pesquisa. Aí tenta uma área, foi legal, aprendi, mas não é bem aqui, então vou procurar um outro. E é assim que a gente vai descobrindo o nosso caminho. E segue assim a vida inteira, tá? Para completar, quando eu descobri que era possível ter uma profissão de ir lá para o mato, ficar estudando os bichos, as plantas, o que for, eu falei, vou ser biólogo. Quando eu descobri que o biólogo fazia isso. E isso eu tinha 13, 14 anos, talvez.
e até um pouquinho antes. E sempre pus na cabeça, vou ser cientista mais interessante de tudo que eles falaram já, eu vou só complementar alguma coisinha, são as oportunidades, que ali já acabou de falar, a oportunidade de fazer... Então, assim, a nossa carreira ela é feita de oportunidades, uma coisa que eu gostei também é a história do erro. Não tem problema nenhum errar, na verdade a gente aprende errando. Então, assim, o que a gente não pode é desanimar com o erro, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai avançando na carreira. Eu tenho um exemplo só que eu acho que vale a pena chamar a atenção, que para mim foi um detalhe, apareceu uma oportunidade no meio da minha graduação de ir participar do projeto Rondon, que acho que talvez a maioria não tenha ouvido falar de vocês, mas vale a pena procurar no Google o que é o projeto Rondon. Ele voltou a ser feito de novo. E eu fui parar, no meio da graduação, fui parar no Acre, em Cruzeiro do Sul, no Acre. E foi uma experiência que, para mim, marcou a minha carreira, todo o restante da minha carreira. Tanto é que eu me formei e, em seguida, fui para a Amazônia. Fui morar na Amazônia, fiquei 10 anos morando para lá. Então, assim, para chamar atenção para as oportunidades. Às vezes, ou podia ter sido uma coisa que eu fosse para lá e falar, não é isso que eu quero, como a Lígia falou da engenharia. Eu, pelo menos, aprenderia que não era aquilo que eu queria. Mas é isso que eu tinha para falar. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Eu vou encerrando por aqui. Queria agradecer a Lígia, ao Márcio, ao Paulo por estarem aqui com a gente. Acho que foram falas muito boas, muito importantes, inclusive para mim, né? Que até já me formei, mas adorei estar presente aqui. E eu queria aproveitar para comentar de amanhã. Amanhã a gente tem um cronograma também de dia inteiro. A gente vai ter bate-papos e oficinas durante o dia inteiro. E também para vocês acessarem os nossos materiais, né? A gente tem a página no YouTube que vai estar com todos os vídeos de hoje gravados. A gente tem o site, tem as redes sociais de todos os projetos que a gente comentou hoje. Então, qualquer coisa, entrem lá e entrem em contato com a gente. Obrigada, gente.